Boa noite, paz do Senhor, glória a Deus. Irmãos, quero agradecer a presença de vocês aqui, né? Tem pessoas de várias cidades da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, na verdade, né? E falando um pouquinho da Luma, conheci a Luma em 2014 através de um projeto que nós lançamos chamado Som do Reino. Quem não conhece, entra lá no site culturadoreino.org e lá tem um material que você pode baixar e tem uma canção da Luma. E a Luma, a gente tem conversado bastante, ela vai estar presente conosco também na Conferência da Cultura do Reino no ano que vem. Amém? Bom, irmãos, o Senhor tem ministrado no meu coração durante esses dias algo muito importante para a nossa nação, para a igreja, pelo atual momento que nós estamos vivendo como discípulos de Jesus, né? E o Espírito Santo tem ministrado muito no meu coração a palavra chamada fogo de Deus. Amém? E nós, como igreja, principalmente evangélica, nós temos escutado, e até mesmo nós temos pregado sobre essa questão do fogo, precisamos ser cheios do Espírito Santo. E se nós pararmos para lembrar um pouco da nossa história de avivamento na nossa nação brasileira, nós observamos um ponto muito importante no começo da década do ano de 2000. Né? Quem lembra um grande avivamento que houve na cidade de Belo Horizonte, né, que invadiu uma nação inteira com músicas profundas de adoração, onde passavam horas e horas em adoração, em oração, sem se importar com o tempo, principalmente com as pessoas que estavam ministrando no culto. Quem lembra disso? Não é da minha época, porque eu me converti no ano de 2008, mas eu fui atrás para saber a origem a história do avivamento na nossa nação brasileira. É importante nós conhecermos algumas raízes para entendermos o atual momento que nós estamos vivendo como igreja. Quem está feliz com o atual momento que a igreja está vivendo hoje? Quem está contente com o que a igreja está fazendo? Será que a igreja brasileira está se posicionando diante de todas as situações, as necessidades que está acontecendo? Nós precisamos de avivamento, amém? Nós precisamos experimentar um avivamento pessoal, diariamente. E eu lembro desse tempo, olhando a história do avivamento que aconteceu no começo do ano de 2000, lá em Belo Horizonte, nós víamos pessoas cheias do Espírito Santo, inundadas pela presença do Espírito Santo, com o fogo do Espírito Santo. E onde é adquirido esse fogo do Espírito Santo? Lugar de intimidade, de oração, de adoração. A oração e a adoração faz a missão. A igreja ela é movida por um espírito de oração e adoração constantemente. E nós estamos vendo hoje muitos movimentos de oração. Isso é maravilhoso na nossa nação. Mas ainda é muito pouco. Porque a nossa nação cresce cada vez mais. Antes o mundo inteiro era 7 bilhões de habitantes. Hoje está para quase 8 bilhões de habitantes. E vai aumentar. E com o aumento dos habitantes, aumenta também o serviço da igreja. E nós vemos, o Espírito Santo estava ministrando no meu coração algo como assim. Eram pessoas cheias do Espírito Santo naquele tempo. Mas hoje são cheias do dinheiro. Vocês estão me entendendo? Nós vimos uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo naquela época. Eu fico me perguntando, Senhor, por que nós não vemos isso novamente nas nossas igrejas? E o Senhor respondeu no meu coração, porque elas estão cheias do dinheiro. Isso é muito grave. E o Espírito Santo colocou algo no meu coração essa semana, esses dias, algo muito profético. Eu falei, Senhor, eu preciso de coragem para passar isso, sabedoria para passar isso para a tua igreja. E o Senhor me encheu de um espírito profético para trazer um alinhamento sobre a nossa vida e sobre a vida dessas pessoas que acabaram passando por isso. Né? Nós vemos hoje uma igreja muito rica financeiramente. Mas será que é uma igreja rica do fogo de Deus? Ou nós somos, como diz meu amigo Gregório, ele fala assim, cara, ou você é um fogo, ou você é uma fumaça, ou você é uma cinza. Quantos de nós nascemos em berço evangélico? Eu não. Seja sincero, quem nasceu em berço evangélico aqui?
E o que nós vemos? Muitos, quando a gente sai para evangelizar, o que mais nós encontramos pelas ruas da cidade de São Paulo são pessoas desviadas. O que será que aconteceu com essas pessoas? Eram avós com fogo do Espírito, né? Há muito tempo atrás. E aí você vê os filhos. E esses filhos, o que eles produzem? Fumaça. E a próxima geração desses filhos produzirá cinzas. É algo muito sério que está acontecendo. E o Senhor começou a me levar a momentos de intimidade, de comunhão com o Espírito Santo. Cara, aquilo incendia o meu coração. Porque nós não estamos evangelizando como evangelizávamos no começo. Porque nós não adoramos como adorávamos no começo. Como nós não oramos como quando orávamos no começo. Com aquela intensidade, com aquela paixão, com aquela renúncia. E aí o Espírito Santo me levou às passagens que falam sobre altar, sobre sacrifício, sobre a resposta de Deus que é respondida com fogo. E onde há fogo, há glória. Amém? Quero ler uma passagem com vocês aqui para a gente ganhar um pouco de tempo. Levíticos, capítulo 9, versículo 23 ao 24. Abre comigo na tua Bíblia. Diz assim: assim Moisés e Arão entraram na tenda do encontro. Quando saíram, abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Saiu fogo da presença do Senhor e consumiu o holocausto e as porções de gordura sobre o altar. E quando todo o povo viu isso, gritou de alegria e prostrou-se, rosto em terra. Por que será que quando... Eu acredito muito no seguinte, que a igreja precisa de novos convertidos, cara, urgentemente. Cara, eu quando fui um novo convertido, eu chorava na presença do Senhor como criança, a ponto de sair catarro pelo nariz, eu passar assim no cabelo e falar, cara, eu estou apaixonado por esse Jesus. Porque será que eu não conhecia ele antes? Quem já se deparou com isso? Quantos problemas você fala assim, poxa, eu teria evitado tantos problemas na minha vida. Eu precisava conhecer esse homem chamado Jesus antes. Eu falava para os meus amigos, eles não entendiam nada. Eu falava, cara, você é louco. Eu falei, cara, vocês não estão entendendo, eu precisava ter conhecido Jesus antes. Meu pai precisava ter conhecido Jesus antes. Minha mãe precisava ter conhecido Jesus antes. Cara, eu me converti praticamente com 28 anos de idade. E eu falei, Senhor, quantas coisas eu deixei de aproveitar. Você tem aquela sensação de, cara, o que eu fiz com a minha vida, meu? Quantas coisas deixei de aproveitar, de fazer, de desfrutar desse amor. Porque eu não bebi dessa água antes. Eu lembro que quando eu entreguei minha vida para Jesus, cara, era um fogo no meu coração que invadia. E todas as vezes que eu entrava na presença dEle, ou melhor, não na presença dEle, todas as vezes que eu buscava Ele, meu coração incendiava. Você tá aquela sensação que você vê seu coração batendo de uma forma muito acelerada? Isso é paixão, cara. Anseio, desejo profundo. Se você for procurar no dicionário a palavra anseio, significa desejo profundo. E nós hoje como igreja perdemos esse anseio, desejo profundo, aquela paixão. Por isso que lá no livro de Apocalipse, Jesus falando assim para a igreja, olha, uma coisa eu tenho contra vocês, volte ao primeiro amor. E voltar ao primeiro amor é avivamento. Por isso que eu oro por uma colheita de almas antes da volta de Jesus. Cara, como é gostoso você ganhar almas para Jesus. É uma combustão, cara. É uma paixão. E os novos convertidos, eles são muito intensos.
Eles falam, cara, o que eu posso fazer? O que tem para eu fazer? Cara, eu conheci esse Jesus que mudou a minha vida. Eu estou com o coração incendiado, cara. Porque eu fui marcado, eu fui tocado por esse fogo que queimou meu coração. Eu estava orando pela minha sogra, ela tá assistindo pela internet. E a gente começou a orar por ela em casa, ela começou a chorar. E ela falou assim, poxa, por que na minha vida passada eu não tinha essas crises que eu tenho hoje, que eu estou andando com vocês? Nossa, parece que eu era mais feliz, eu era mais alegre. Eu saía para as baladas, eu tomava cerveja, fumava meu cigarro, saía com as minhas amigas. E hoje estou em crise. E eu falei bem nos olhos dela, falei assim, sabe o que acontece? É que antes você não representava uma ameaça para o mundo. Você não representava uma ameaça para o reino das trevas. Mas hoje você foi tocada, queimada e marcada pelo fogo do Espírito. E hoje você representa uma ameaça para o reino das trevas. Porque quando nós éramos do mundo, sinceramente o diabo falou assim, cara, eu vou fazer o que com ele? Ele já é meu. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus e começamos a andar nele, nós percebemos que o discipulado ele custa tudo. A salvação é de graça, mas o discipulado ele custa tudo. E aí você começa a falar, cara, eu estou passando por crises. Antes isso para mim não... Nossa, antes as coisas para mim eram normais, agora não passaram a ser normais. Aleluia. Eu estou em crise. E nós começamos a orar por ela, e o fogo do Espírito Santo começou a queimar o coração dela. E ela falou, gente, eu estou ficando para trás, eu quero mergulhar, quero conhecer mais esse Deus. Essa paixão do novo convertido, cara, ele é muito intenso. Porque será que na nossa caminhada cristã passamos por dificuldades, tribulações, e de repente a nossa fé, aquele fogo, ele começa a se apagar. Começa a se apagar. Isso me faz lembrar muito a história, vou até descer um pouco aqui hoje. Isso me faz lembrar a história de John Wesley, fundador da Metodista. Quantos lembram? A história de John Wesley, aquele coração abrasado pelo fogo do Espírito. E como isso aconteceu? John Wesley estava fazendo uma viagem para os Estados Unidos, que era colônia inglesa. E ele estava num barco, e durante a viagem nesse barco havia uma tempestade muito forte que sacudia aquele barco. E a história conta que John Wesley estava no mesmo barco dos moravianos. Cara, tu conhece os moravianos? Os caras são quentes demais, meu. Eram quentes, né? Os caras eram quentes demais. E John Wesley preocupado com a vida dele, cara, nós vamos morrer. E aí ele vê o grupo de moravianos formado por homens e mulheres e crianças, cantando e orando ao Senhor. E John Wesley viu aquela cena toda em meio àquela grande tempestade. Ele falou, cara, como é possível vocês orarem e cantarem? Nós estamos passando por uma tempestade. Eles falaram, por isso mesmo a nossa fé é provada na tempestade. E por isso nós damos glórias ao Senhor. Porque nós sabemos da nossa salvação. Nós confiamos. O que é esperança? Esperança é uma expectativa confiável na volta de Jesus. Mas muitos de nós perdemos essa esperança, porque o fogo se apagou. E John Wesley, vendo aquela cena toda, falou, cara, que é isso, meu? Que é isso, cara? Chegou nos Estados Unidos, foi fazer missões. Por 5 meses, ficou em crise. Voltou para a Inglaterra. Falou, cara, eu não estou convertido. Como que eles podem cantar? Eles sentem essa paz. De onde vem essa paz? Eles confiam plenamente que que Jesus é o Senhor Salvador da alma deles. E eles nada temem eles. Eles não temem a nada. E a história conta que ele sentiu, nesse contato de oração e adoração com os moravianos, um coração abrasado. Sabe o que era aquilo, cara? Era o Espírito Santo com o fogo de Deus queimando o coração dele.
falando, cara, é o seguinte, você não é convertido. Você teve uma falsa conversão, você cresceu na igreja anglicana. Você ajudava, você servia, mas você não tinha entregado a sua vida inteira para mim. Você não se sacrificou a mim. E o texto que nós lemos representa muito isso. Desde o Antigo Testamento até os dias de hoje, é necessário haver altares. Altares de adoração. Mas nós estamos tão frios que não conseguimos levantar altares de adoração. Igual o Gregório, sou apaixonado pelo Gregório, cara, procura ele aí, pensa, vai estar com a gente. Ele fala assim, cara, você está tão frio, mas tão frio, que você parece uma Brastemp de 3 bocas, ninguém quer comprar, cara. Você está congelado, cara. Você não consegue adorar, não consegue se entregar. Porque as paixões deste mundo tomaram conta do seu coração. As preocupações, as ansiedades, os desejos deste mundo. Seus olhos estão fixos para este mundo. Mas da mesma forma como o Senhor fez com John Wesley e com muitos outros avivalistas, eu sei que o Senhor está fazendo hoje na nossa geração. Eu creio com todas as minhas forças, cara. Eu vou gastar, investir a minha vida inteira nisso. Eu falei, Senhor, eu quero ser hoje à noite, uma flecha de fogo no coração desses homens, dessas mulheres. Eu quero ser uma flecha de fogo no coração dessas pessoas, Senhor. E uma passagem que eu amo demais, cara. É aquela passagem de Lucas 24, quando Jesus havia ressuscitado. Ele se depara com os 2 homens a caminhos de Emaús. Mas em Atos 1:8, Jesus havia dito, não saiam de Jerusalém. Antes vocês serão revestidos de autoridade e poder, para serem as minhas testemunhas, em toda a Judéia, Samaria, até os confins das terras. Mas nós vemos 2 homens desanimados, caminhando sentido a Emaú. E aí eles dialogando, aparece Jesus para eles, cara. E a Bíblia fala que eles não reconheceram quem era. E como Jesus perguntando para eles, falou, cara, o que está acontecendo aí? Que vocês estão tristes, estão abalados, meu? Não, mas você não está sabendo o que aconteceu com Jesus. Os judeus crucificaram, mataram ele, cara. As esperanças acabaram. Aquela esperança, ele havia dito que iria ressuscitar no 3º dia, mas cara, eu acho que ele estava pirado da cabeça, que isso é impossível. Todos os discípulos de Jesus não acreditaram que Jesus iria ressuscitar no 3º dia. E aí nós lembramos aquela cena da mulher Maria com um vaso de alabastro. Cara, aquilo me toca, meu. A cena, aquela mulher dizendo assim, cara, sai da minha frente. Sai da minha frente que eu vou ungir Jesus agora nessa noite. Eu sei o que vai acontecer com ele. O Senhor, ele me marcou a minha vida, ele tocou a minha vida. Ele queimou meu coração, cara. Eu quero prestar a última homenagem a ele. Mas eu sei que ele vai ressuscitar. E aquela mulher pega o melhor que ela tinha e despeja sobre Jesus, ungindo o corpo de Jesus. E aí os homens, liderados por Judas, falam assim, pelo amor de Deus, mulher, não faz algo desse tipo. Como que você ousa entrar num lugar desse com homens? Quebraram um vaso de alabastro com um perfume caríssimo. Você podia ter vendido e dado aos pobres. Como se eles estivessem preocupados com o dinheiro, com o que ela estava fazendo, com o que seria feito com o dinheiro. E aí a Bíblia diz que Jesus repreendeu aqueles homens, dizendo, peraí, cara, vocês não entenderam. E essa mulher entendeu porque ela teve um espírito sensível. Ela busca ter intimidade comigo, que vocês, cara, vocês não estão entendendo. Eu estou dizendo, eu vou morrer e ressuscitar no 3º dia. Ah, Jesus, para com isso. Que conversa é essa?
Não, eu estou dizendo, eu vou morrer e ressuscitar no terceiro dia. Jesus, para com isso, está delirando. Acho que você está orando demais, Jesus. É o jejum, né? É o jejum, está delirando demais, está vendo coisas. E aquela mulher passou por todos eles e disse: cara, eu vou dar o meu melhor para ele. Eu vou sacrificar aquilo que eu tenho de mais precioso e vou dar a ele. E aí aquela mulher unge o corpo de Jesus, dizendo: ó, não repreendam ela, porque ela teve a revelação, ela me ungiu, preparando o meu corpo para a ressurreição. E o que nós estamos fazendo para a volta de Jesus? E aí Jesus diz que o que ela fez seria contado para todo sempre. E aí logo em seguida nós vemos Judas, que foi repreendido por Jesus. Ele não se importou em repreender aquela mulher, mas também ele não se importou em vender Jesus por 30 míseras moedas de prata. Mas aquela mulher, ela sacrificou o que ela tinha de mais precioso diante do altar, que era Jesus. Hoje nós estamos preocupados com as novas tecnologias que estão surgindo. Estamos preocupados com o namorado que nós vamos ter. Cara, eu já vi tantos homens, mulheres, que eram tão intensos na presença do Senhor, vida de oração e adoração. Cara, aquilo me tocava de uma forma muito forte, queimava o meu coração, cara. E hoje essas pessoas casaram e apagaram. Elas estão mais preocupadas em casarem e namorarem do que ter intimidade com o Espírito Santo, ser queimada pelo fogo do Espírito. Onde estão as nossas prioridades como igreja? Onde estão as nossas prioridades de intimidade? E aí Jesus volta para aqueles dois homens de Emaús, dizendo: cara, o que está acontecendo? Vocês estão muito desanimados, meu, que cara é essa? Então Jesus morreu, cara, acabou o sonho, acabou tudo, a gente vai voltar a fazer o que fazíamos antes. Cara, mas como assim? Vocês vão voltar a fazer o que vocês faziam antes? Acabou já, não há. Jesus havia dito que derramaria poder sobre nós, mas até agora não veio, meu, vou cair fora. E aí Jesus, como quisesse brincar com eles, tipo, sabe aquela pessoa que ela espera ser convidada para algo? Ela fala alguma coisa só para ser convidada. Jesus fala assim: cara, eu tô indo embora. Não, fica Jesus. Não, eu vou embora. Só para provocar o coração deles. Não, eu vou embora, fica Jesus. Já era tarde da noite, a Bíblia diz que aqueles dois homens levaram Jesus, não sabiam que era Jesus, até uma casa. E lá Jesus pegou o pão, partiu e deu graça e deu aos discípulos, dizendo: comei o pão, bebei o vinho. O quê? E aí Jesus não estava mais com eles. E o mais interessante dessa história, que tem um versículo que eu amo ali, cara, que incendeia o meu coração. A Bíblia fala que aqueles dois homens, um olhou para a cara do outro, dizendo: cara, quando esse homem abria as escrituras, seu coração ardia. Cara, quando ele falava do reino de Deus, quando ele falava de Jesus, meu coração queimava. Cara. Ele partiu o pão, cara, é Jesus, meu. E a Bíblia fala que aqueles dois homens voltaram correndo para Jerusalém para receberem a promessa que Jesus havia dito a eles. Eles precisavam ter os seus corações queimados novamente, para eles voltarem para o lugar de origem. O que será que nós estamos sacrificando diante do altar? Onde há altar, há sacrifício. E onde há sacrifício, há resposta de fogo. E onde há fogo, há glória, manifestação de Deus. Porque Jesus mesmo havia dito, dizendo assim: cara, quem crê verá a glória do Senhor. Sinais, milagres e maravilhas acompanharão aqueles que creem. E quem crê verá a glória do Senhor. Mas nós não estamos testemunhando.
Nada está acontecendo na nossa vida, na igreja, na nação brasileira. Cara, várias vezes eu lembro, dias, logo no começo da minha conversão, eu pirei da cabeça, cara. Eu chegava, tinha um escritório, e nesse escritório eu passava a madrugada inteira orando, buscando a presença do Senhor. E eu tomava ceia com o Senhor, cara. Parece coisa de louco. Eu preparava uma ceia, um cálice para mim, um cálice para ele. Falava: Senhor Jesus, nós vamos ceiar hoje. Falando isso parece loucura, cara. Mas estava eu e ele ali só. E aquilo queimava meu coração, eu chorava, cara. Senhor, o Senhor está aqui, cara. Mas muitos, o Senhor Jesus, Ele está em todos os lugares, cara. Ele anda conosco e melhor, Ele está dentro de nós. Mas como nós vivemos uma vida dessa forma, mesmo sabendo que Jesus está dentro de nós, continuamos ainda com uma cara emburrada, cara. Como que nós continuamos ainda não conseguindo levantar os nossos braços aos céus e buscar a presença dEle, se ajoelhar, buscar a presença dEle em oração e adoração, queimar ali na presença dEle. De fato nós precisamos queimar na presença dEle, se nós queremos ser uma geração de avivamento. E quantas vezes eu tive encontros com o Senhor, e o Senhor queimava o meu coração. Eu estava dentro do ônibus, cara. Eu dentro do ônibus ali, lendo um livro, entrando e saindo pessoas. De repente o Espírito Santo começa a falar no meu coração, eu começo a chorar, cara. Porque a presença era tão forte, falar: Espírito Santo aqui não, Espírito Santo. E eu chorava, cara, porque a presença era muito forte. Eu não conseguia me conter, tamanha era a presença, o fogo de Deus no meu coração. Da mesma forma eu falei: Senhor, eu quero ser como esses dois homens de Emaús. O coração deles queimava quando a palavra era pregada. Cara, eu passei a ouvir somente pregadores que queimam, mano. Sabe quando você vai num culto e o pregador está falando ali algumas palavras, você fala: cara, pelo amor de Deus, tá faltando alguma coisa nisso daí, cara. Eu passei a ouvir somente pregadores que queimam. Quando Jesus falava com aqueles dois homens de Emaús, a Bíblia diz que o coração deles ardia. Cara, você sabe o que é um fogo? Fogo é uma combustão. E o fogo você usa para fazer comida, né? Quem já comeu carne crua? Ninguém gosta de comer carne crua. Tem alguém que gosta de comer carne crua aqui? Aleluia, vamos lá. Ninguém gosta de comer carne crua. O fogo ele serve para, por exemplo, quem tem lareira em casa, quem tem mais dinheirinho tem uma lareira em casa. Faz um foguinho lá, para quê? Para quê o fogo? Para esquentar o corpo, cara. O fogo tem um propósito de esquentar o corpo. O fogo tem um propósito de preparar uma comida. Sem fogo você não prepara uma comida. Sem fogo você não se esquenta. E quanto mais próximo do fogo você estiver, mais quente você fica. Sabe quando você está naquela fogueira, você dá uma mexidinha, sai aquelas faíscas, né? E chega a tocar na gente e queima. Eu vejo o Senhor fazendo conosco dessa forma, sabe? Fala: cara, eu vou te tocar, meu. Eu vou te tocar para que você seja como uma brasa. Nós não conseguimos adorar o Senhor. Nós não conseguimos ler mais a Bíblia como líamos antes. Eu tenho isso para mim, eu falei: Senhor, eu não quero parar de ler a Bíblia até ser consumido por ela. Hoje em dia nós lemos a Bíblia, já temos sono, cansaço, não conseguimos mais. Aí você fala: cara, eu não estou sentindo mais nada. Fala igual o Gregório, ele fala assim: cara, você está parecendo o iceberg, meu. Tu está muito gelado.
E o grande sinal da volta do nosso Senhor Jesus é o aumento da iniquidade. E quando aumenta a iniquidade, a Bíblia diz: e o amor de muitos se esfriarão. Mateus 24:14. Devido ao aumento da iniquidade de muitos, o amor se esfriarão. E quando aumenta a iniquidade, diminui o amor. E é interessante que o maior sinal da volta do nosso Senhor Jesus não só é o aumento da iniquidade, que significa apostasia. A apostasia é um grande sinal do esfriamento de uma pessoa. E a apostasia não é só simplesmente, como nós entendemos, é a perda da fé. Mas a apostasia para mim significa um divórcio contra Deus. Cara, Deus, você não me serve mais, eu estou me divorciando hoje. Você não queima mais o meu coração como queimava antes. Eu tinha tantas experiências sobrenaturais, hoje eu não tenho mais. É claro, porque essa pessoa, ela focou muito em experiências e negligenciou o relacionamento. E quando nós lemos o livro de Juízes, o livro de Juízes teve mais de, se não me falha a memória, mais de 130 ou 230 anos de história de Juízes, depois de Josué. Depois da morte de Josué, a Bíblia começa dizendo que o povo teve paz. E ainda ele dá a data, teve paz durante 40 anos. O povo desfrutou de um bem-estar. E o versículo seguinte diz assim: e o povo voltou a fazer o que o Senhor reprova. Cara, sabe o que isso quer dizer? Que nós precisamos tomar muito cuidado com o sucesso, com o bem-estar, com a tranquilidade, a vida fácil, tranquila e segura. São elas que nos levam a uma apostasia, a uma perda de fé quando tudo está bem. E eu pergunto: será que tudo está bem? Será que tudo está da forma como Deus quer? Será que a minha vida está da forma como Deus deseja que esteja? E todas as vezes que eles caíam em apostasia, a Bíblia fala que eles clamavam ao Senhor. E o Senhor tinha uma compaixão que levantava libertadores. Nós temos a história de Débora, nós temos a história de Gideão, temos a história depois de Sansão. E todas as vezes que eles caíam em apostasia, eles clamavam ao Senhor. E o Senhor tinha compaixão e enviava um libertador, um remidor. E eles eram libertos da escravidão do pecado. E a Bíblia diz, depois que eles experimentavam um grande tempo de paz, a Bíblia no versículo seguinte começa a dizer: e voltavam a fazer o que o Senhor reprova. A história de Juízes é assim, é uma inconstância. Eles experimentaram 7 apostasias. Nos momentos de crises, era quando eles clamavam ao Senhor e o Senhor respondia. Porque Deus responde com fogo. A nossa fé, tudo que nós exercitamos, ela precisa ser praticada. Como eu quero crescer em fé se eu não pratico? Como eu quero orar por uma pessoa? Cara, eu orei por uma pessoa por cura, ela não foi curada. Por isso, eu vou deixar de orar por uma pessoa que está enferma? Nós começamos a entrar numa inconstância, numa frieza espiritual, a ponto de nos levar a uma morte espiritual. Outra vez que eu estava na minha casa, no café da manhã, de manhã, eu com minha esposa. E cara, naquela manhã eu estava cantando uma música
Quem lembra daquela música, Te conhecer, Jesus foi a melhor coisa que eu fiz. Sou do meu amado é meu, casa de Davi. Quem lembra? Te conhecer, Jesus, foi a melhor coisa que... Cara, eu chorava, meu, porque a presença do Espírito Santo vinha e me queimava por dentro. Eu falava assim, Senhor, eu quero isso todos os dias da minha vida. E eu chorava na presença do Senhor quando Ele me toca. Eu falava, Senhor, não me deixe cair. Não me deixe cair, Senhor, numa apostasia. Porque todas as vezes que nós experimentamos um tempo de paz, é quando nós somos levados ao fracasso. E as nossas experiências, quando elas não são respondidas, nos levam ao esfriamento. Falei, Senhor, eu quero ser tocado todos os dias. Eu quero queimar na Tua presença todos os dias. Nós estamos vendo as eleições, a gente fala, Senhor, fora PT, fora você, irmão. Fora PT, fora Dilma, fora Lula, fora esses políticos. E aí Deus fala para você, fora você, cara. Você sai para manifestar aí contra os políticos, mas não manifesta na minha presença. Eu quero te incendiar, cara. Eu quero queimar o teu coração. Quando nós pegamos aquele fósforo, né, e riscamos, jogamos dentro da caixinha, aquilo pega, puff. Nós passamos a encontrar uma vida com sentido, uma vida que queima outras pessoas também. Eu falei, Senhor, quando eu quero queimar na Tua presença, para que as pessoas sejam queimadas também. Da mesma forma como o Senhor falou com aqueles 2 homens de Emaús, eu quero também, Senhor, ser usado para abrasar o coração de outras pessoas. Que elas tenham os seus corações queimados pela Tua presença como nunca antes. Deus está fazendo um investimento sobre a igreja. E o maior investimento de Deus sobre a igreja chama-se Espírito Santo. Antes da grande colheita, Deus vai derramar um grande avivamento sobre nós. Antes da volta de Jesus, haverá uma grande colheita de almas. Eu falei, Senhor, eu quero participar disso. Eu quero investir toda a minha vida nisso, Senhor. Custe o que custar, ou é tudo ou é nada. E nós somos levados a sacrificarmos coisas que nos impedem de queimar na presença do Senhor. Eu não estou falando como a gente ouve muito hoje nas igrejas evangélicas, principalmente nas pentecostais, avivamento e tal, você vê o povo girando, sapateando, aquela coisa, o povo caindo no poder e tal, mas levanta e não dá fruto. Eu estou cansado disso, cara. Eu estou cansado de um evangelho morno. E Deus fala assim, cara, eu vomito um evangelho morno. Ou você é quente ou você é frio, cara. Senhor, eu não quero viver um evangelho onde nós experimentamos um poder do Senhor, mas nós não manifestamos o poder. Eu não quero ficar sapateando num púlpito. Eu não quero ficar girando num púlpito. Eu quero manifestar o Teu reino, Senhor. Antes nós olhávamos para essas reuniões e falava, cara, esse culto foi uma bênção. Nossa, várias pessoas no chão. E eu não sou contra isso, porque aconteceu quando Davi fez um altar ao Senhor, veio fogo e consumiu o altar e o povo. A glória era tão grande que as pessoas não conseguiam permanecer em pé. E hoje nós trazemos para as igrejas evangélicas, não, cara, quando nós caímos no poder é que a presença do Senhor está lá, mas não muda nada. Eu falei, Senhor, eu não quero viver esse evangelho, Senhor. Isso para mim não é evangelho. Evangelho, para mim, é quando nós temos nosso coração queimados pela presença dEle. E nós manifestamos isso no mundo. Mesmo se nós orarmos por enfermo, a gente vê os cultos que mais enchem, já parou para pensar? São os cultos de milagres. De milagres, de bênção e de vitória.
São os cultos lotados e manifestação de curas. Porque são coisas que chamam a atenção mesmo. Eu falei, Senhor, eu não quero ser, por mais que o Senhor opera cura, sinais, milagres, eu quero ser uma pessoa que prega com o fogo do Teu Espírito. Só isso que eu peço, Senhor. O nosso maior problema da igreja não é, um dos maiores problemas da nossa igreja hoje não é a teologia da prosperidade, não, irmão. É a falta de um coração quebrantado. O Senhor está à procura de corações quebrantados. O Senhor está à procura de corações quebrantados. Quando nós vemos a história de Deus usando a vida de João Batista, haviam outros doutores, mestres, fariseus da lei, conhecedores da palavra, mas Deus não usou nenhum deles. Deus usou um homem chamado João Batista, que vestia peles de camelo e comia gafanhotos e mel silvestres. Será que Deus pode usar um lixeiro? Será que Deus pode usar uma empregada? Será que Deus pode usar um grande executivo? Será que Deus pode usar uma prostituta, um homossexual? Deus está à procura de corações quebrantados. Talvez você chegou nessa noite aqui nesse culto com muitas perturbações na sua mente, com muitas dificuldades, a trancos e barrancos, uma frieza, você está um gelo, cara, está gelado, e com seu esfriamento é capaz de esfriar outras pessoas também. Mas a minha oração para este culto, falei, Senhor, que o Senhor venha e me use como uma flecha para incendiar o coração dessas pessoas. Porque quando o Espírito Santo está em nós, cara, não dá para a gente continuar da mesma vidinha que a gente levava antes. Quando nós lemos o livro de Gênesis capítulo 1, a Bíblia fala que disse Deus, haja luz, e houve luz. E Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito pairava sobre a face do abismo. Sabe o que isso significa? Significa que o Espírito Santo, ele traz movimento, ele traz forma, e enche a vida do vazio, e enche a vida daquela pessoa que está em caos com vida, trazendo ordem ao caos. Quando nós temos o nosso coração abrasado pelo Espírito Santo, nós não conseguimos continuar da mesma forma como nós éramos antes. Eu falo, Senhor, se tiver que voltar a ser aquela mesma pessoa que eu me converti, mesmo não tendo muito conhecimento da Tua palavra, mas eu quero ter o fogo do Teu Espírito desde os primeiros dias. Eu quero o fogo dos primeiros dias, Senhor. Quando eu me derramava diante da Tua presença, sem me preocupar com o tempo, chorando e adorando, buscando a Sua presença, até o meu coração ser incendiado, inflamado pelo Teu Espírito. Eu não quero sair da Tua presença sem ser incendiado, Senhor. Mas hoje em dia nós passamos 5 minutos, fica entediado, cara, eu vou dormir, mano. E a nossa vida vai passando. Passa ano, entra ano, continua a mesma. Nada mudou. Quando você é marcado com o fogo do Espírito, cara, você não tem mais vontade de nada. Você fala, cara, para mim esse mundo não tem mais sentido. Eu quero estar com o Senhor. Mesma oração do apóstolo Paulo dizendo, cara, morrer para mim é lucro.
Como eu quero estar com o Senhor. Meu coração queima, porque Ele me tocou, cara. Ele me marcou. Eu estou com o coração queimando pela presença dEle. O que fez levar aqueles homens ao martírio, cara? Fala para mim. Eu falei, Senhor, o que esses homens entenderam que eu não entendi hoje? O que esses homens entenderam que eu não entendi hoje? O que os moravianos entenderam que eu não entendi, Senhor? E diariamente eles tinham seus corações inflamados. E eles não temiam a morte, não tinham medo de nada. Fala, cara, a gente já sabe para onde vai, eu confio no meu Senhor. Passava pelas tempestades, eu confio no meu Senhor. Passava pelas tribulações, o amor de Deus é bom e dura para sempre. Aleluia. Eu falei, Senhor, que esses caras entenderam que eu não entendi ainda. Para você ter a paixão dos primeiros dias, você precisa voltar ao lugar de origem, a intimidade, a minha presença, que você me abandonou. Porque só pode queimar quem está no fogo. Andando no shopping, andando no supermercado, cara, o Espírito Santo começa a me tocar, eu começo a chorar, eu falo, Espírito Santo aqui, não, Espírito Santo. Mas a todo instante Ele quer nos tocar, mas como a Bíblia diz lá, não apaguem o fogo do Espírito. O único responsável por apagar o fogo do Espírito Santo é eu e você. E o diabo sabe muito bem disso. Ele busca trazer distrações para tirar nós da presença do Espírito Santo, do fogo. Que o Espírito Santo, Ele é fogo. Jesus diz lá em João 14, falando assim, cara, eu enviarei um Consolador, que o mundo não conhece nem o vê, mas vocês conhecem. É o Espírito da verdade que está dentro de vocês. E esse mesmo Espírito que diz lá em Romanos 8, se o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos está dentro de vocês, vocês serão vivificados e não mortificados. E esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos é o mesmo Espírito que testifica no teu espírito e clama, Abba, Pai. E esse mesmo Espírito levaram homens como Estevão à morte, cheios do Espírito Santo. Eram homens cheios do Espírito Santo antes de morrer e foram cheios do Espírito Santo na hora da morte. Os caras eram intensos. Os caras eram muito intensos. Os caras eram muito intensos. A ponto de eles dizerem assim, pode me matar porque eu já estou morto. Podem me crucificar de ponta cabeça. Nada vai tirar o que está dentro do meu coração, o fogo do Espírito, fogo de Deus, porque eu já morri. Já não sou eu, mas quem vivo, mas Cristo vive em mim. Podem me matar porque eu já morri, cara. E aí quando nós lemos lá Romanos 13, versículo 11, diz assim, está na hora de sermos despertados do sono. E nós temos hoje a tecnologia que diz que veio facilitar a vida do ser humano. Que na verdade veio mais para atrapalhar do que ajudar. Lógico que tem muitas tecnologias, eu uso tecnologia. Mas eu não posso permitir com que a tecnologia domine a minha vida. E hoje nós temos os celulares e programamos os celulares e colocando o despertador e acionamos o modo soneca. Antigamente, quem é mais dos anos 80 vai lembrar o velho despertador de sino. Quem lembra? Cara, aquilo acordava até defunto, meu. É ou não é? Minha mãe era inspetora de aluno, acordava às 4:30 da manhã. 4:30 da manhã, aquele bendito despertador tocando. Era
os mais velhos vão lembrar, rádio, Zebétio. Quem lembra do Zebétio? Só eu? Lembra do Zebétio? Não sei nem por que eu falei disso. Naquela época não tinha o bendito modo soneca. Hoje nós temos o modo soneca, programamos, despertamos, e ele desperta mesmo. Só que nós estamos tão cansados e com tanto sono, o que acontece? Ativamos o modo soneca e voltamos a dormir. E que o Senhor tem falado comigo através de um pregador da palavra, dizendo assim: cara, o despertador ele tem o poder de fazer você abrir os seus olhos. Mas o despertador não tem o poder de fazer você levantar da cama, porque o levantar da cama é teu. Se nós de fato queremos ter o nosso coração incendiados e viver de fato um avivamento que Deus tem prometido para a igreja, nós precisamos não somente abrir os nossos olhos, precisamos levantar da cama, do sono, do cansaço profundo. Quando nós não conseguimos levantar, porque os nossos olhos estão presos, fixos naquilo que é da terra, então é necessário sacrificar tudo aquilo que me tira da presença do Senhor, o sacrifício, e não quero isso. É namorado, relacionamento? Não quero. Cara, eu quero andar com pessoas que queimam na presença do Senhor. Que se eu começar a andar com gente fria, cara, eu tenho uma tendência muito grande de me congelar, meu. Eu não estou falando para você deixar de andar com os perdidos. Eu estou falando para você andar com pessoas que queimam na presença do Senhor. Aqueles que não queimam na presença do Senhor, Ele mais te afasta do que Ele se aproxima. E quanto mais longe do fogo, que é o Espírito Santo, mais frio você fica. Se nós queremos de fato viver esse avivamento que nós há tanto tempo falamos, nós precisamos nos aproximar do fogo para sentir o calor. Você sabia que maior índice de suicídio nas nações acontece em lugares frios? Sabia disso? Acontece mais suicídio nesses lugares frios. Por quê? Porque o frio, cara, ele paralisa toda a sua vida. A mente, o seu coração, você passa a não raciocinar mais. E leva elas a uma depressão muito grande. Que elas não têm mais prazer na vida, elas sentem uma dor muito grande no coração. Sabe que o suicídio não é a pessoa querendo matar o corpo dela, ela querendo matar a dor dentro dela. E quantas pessoas na igreja estão sendo levadas a um suicídio espiritual, cara? Porque elas apagaram o fogo, aquilo que era de mais precioso no coração delas. Eu lembro quando eu chegava na igreja, o pessoal falando de fogo, tocha, de avivamento. Eu falei, mas que negócio é esse, cara? Novo convertido, não entendia nada. Eu falei, mas esses caras meio biruta. Aí havia um cara com uma tocha simbolizando, parecia que estava nas Olimpíadas. Aí passava de um para o outro. Eu falei, mas esses caras são muito doidos. O que eles estão querendo? Avivamento? Que negócio é esse, cara? Aí eles estavam usando a tocha, passando um para o outro, como se estivesse nas Olimpíadas, representando um avivamento, que o fogo não se apaga. Já viu nas Olimpíadas? O fogo não tem fim, cara, não apaga. Foi, cara, se os ateus estão fazendo isso, imagina a igreja, cara. Será que ela está passando essa tocha de mão em mão? E você percebe, os caras falam espírito olímpico. As pessoas se emocionam quando fala do espírito olímpico, a tocha, cara. Tentaram pessoas no meio da rua apagar a tocha, vocês viram isso? Várias pessoas jogando água lá na tocha, cara, para apagar a tocha. E a tocha não apagava. Os caras que tinham alguma coisa para impedir que a tocha fosse apagada. Colocavam montes de policiais em volta, cercavam, para que nada pudesse apagar aquela tocha. E ela chegou no seu destino final e acendeu.
para toda a humanidade ver que o fogo olímpico não se apaga. Eu falei, meu Deus, que a igreja não entendeu ainda, cara? Que a igreja não entendeu ainda? Podemos citar várias vezes aqui, várias palavras que fala do fogo, do Espírito. Outra que me chama muita atenção, quando começa lá em Mateus capítulo 3, versículo 10, que fala assim, João Batista: e ele vos batizará eu vos batizo com água, mas ele virá e os batizará com Espírito e com fogo. No versículo seguinte, começa a falar a respeito de um fogo de juízo. Só que esse fogo que eu creio, que Mateus capítulo 3, versículo 11 está falando, é um fogo purificador. Há uma discussão entre os teólogos dizendo, não, cara, ele está falando do fogo do juízo. E outros estão dizendo, não, é um fogo purificador. Eu creio no fogo purificador. Porque o Espírito Santo, ele é um fogo purificador também. Você já viu como eles purificam o ouro? Eles extraem a impureza com fogo. Eu joguei lá no YouTube, comecei a ver uns vídeos lá dos caras purificando o ouro. Eles elevam uma temperatura, não sei quantos 1000 graus lá. E ao processo o ouro começa a derreter e naturalmente a impureza do ouro sai. E a Bíblia fala que nós seremos provados no fogo. Onde sai toda a vaidade, permanece a verdade. As nossas obras serão provadas no fogo. Eu falo para vocês, cara, eu passo por provas maravilhosas, uma mais maravilhosa que a outra. E quando eu passo por uma prova, Deus me coloca em outras maiores. Eu falo assim, porque fala, filho, é o seguinte, você venceu essa prova, mas vou te colocar em coisas meio maiores agora. É ou não é? Você fala, quando isso vai acabar? Nunca. Porque se eu não exercitar a minha fé não cresce. Se você não exercitar a sua fé não vai crescer. E você tem uma tendência muito grande desse fogo se esfriar, se você não exercitar ela. Se ora por alguém e não é curado, não vou orar mais por ninguém. Eu estou orando a Deus por algo, mas não tive resposta. Esse negócio não dá mais certo, vou parar de orar. Mas eu estou lendo a Bíblia, não estou entendendo nada, vou parar de ler a Bíblia, já não faz mais sentido para mim, vou fazer outra coisa. E essa chama começa a ser apagada. Quem sente nessa noite que precisa ser tocado pelo fogo do Espírito? Ninguém? Quero convidar vocês a vir aqui na frente para nós orarmos juntos. Pode permanecer, deixar as luzes acesas, por favor. Jesus disse em Lucas 12:49, ele fala assim, eu vim trazer fogo à terra. A Bíblia Deus não mandou um condenador, Deus mandou um salvador com fogo. Porque o fogo ele aquece o coração do crente, cara. O fogo nos faz lembrar aqueles dias maravilhosos que nós tínhamos na presença do Senhor, que chorávamos diante da presença dEle, ganhávamos almas. Quando líamos a palavra de Deus, nós chorávamos, falávamos, Senhor, cara, que revelação é essa? Meu? Passamos a manifestar o reino de Deus com uma ousadia, porque a Bíblia diz que o medo Deus não nos deu um espírito de medo, Deus nos deu um espírito de ousadia. E esse espírito de ousadia para mim é fogo.
Falei, Senhor, eu quero queimar todos os dias na tua presença. Levante as suas mãos aos céus. Começa a pedir a presença do Espírito Santo para fazer o seu coração queimar novamente. Começa a dizer, Senhor, eu preciso ser tocado pelo fogo do teu Espírito. Eu preciso ser incendiado pelo fogo do teu Espírito. Não pelo conhecimento, pelo tudo que eu conheço. Porque é muito bom nós termos conhecimentos da palavra do Senhor. Muito melhor que isso, nós precisamos ter o nosso coração queimados, incendiados pelo fogo do Espírito. A maior citação que a nossa igreja fala a respeito de avivamento é Atos 2. E cara, como é maravilhoso ler Atos 2. Que a Bíblia fala que eles estavam orando e adorando ao Senhor constantemente. E a Bíblia diz que veio um som de repente. Algo inesperável, de repente veio um som dos céus. E veio línguas como de fogo, repartiu. E foi derramada sobre os discípulos, para que eles testemunhassem e pregassem o Evangelho do Senhor. E é desse fogo que nós precisamos para testemunhar, manifestar, adorar e orar, ler a palavra do Senhor, ser consumido pela palavra. É desse fogo que nós precisamos nesta noite. À medida que você está sendo tocado pelo Espírito Santo, eu quero te encorajar a orar pela pessoa que está do teu lado. À medida que você sentir ser tocado, queimado pelo fogo do Espírito, eu quero te encorajar a você orar pela pessoa do teu lado. Não queremos oferecer um fogo estranho, como Nadab e Abiú, que ofereceram um fogo estranho diante do Senhor. Nós queremos oferecer um fogo puro, que este fogo ele é de dentro para fora. Senhor, nesta noite nós oramos e clamamos, buscamos a tua presença em unidade como a voz profética. Oramos por uma visitação do teu Espírito. Oramos como o Senhor fez quando um altar de adoração é levantado, Senhor. Nós sacrificamos aquilo que nos impede de entrarmos na tua presença, aquilo que nos impede de ser queimados pelo fogo do teu Espírito. E o Senhor responde com fogo. E nós oramos e clamamos pelo fogo do teu Espírito queimando os nossos corações. Senhor, não queremos sair da tua presença até sermos tocados, até sermos marcados pelo fogo do teu Espírito. Senhor, nós buscamos a tua presença, porque nós não queremos continuar da mesma forma. Não estamos conseguindo adorar e orar a sua presença, Senhor, porque é necessário haver sacrifício. É necessário haver sacrifício.
para que o Senhor responda com fogo. O sacrifício sou eu, o sacrifício sou eu, o sacrifício sou eu, eis-me aqui. Vem queimar em mim. O sacrifício sou eu, eis-me aqui. O sacrifício sou eu, eis-me aqui. O sacrifício sou eu, eis-me aqui. Vem me consumir, vem queimar em mim. Que o fogo não se apague no altar. Quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos seus pés. Com aquela mulher, eu quebro o meu vaso, quebro o meu vaso aos seus pés. Derrame o seu perfume mais precioso. Eu quebro o meu vaso, quebro o meu vaso aos seus pés. Quebro o meu vaso, quebro o meu vaso aos seus pés, aos pés do meu
Mais, Jesus. Se você está sendo tocado pelo fogo do Espírito, comece a orar pela pessoa do teu lado. Nós precisamos levantar um altar de adoração ao Senhor. Precisamos levantar altares de adoração, porque onde há altares de adoração é necessário haver sacrifícios. Existem coisas na sua vida que estão impedindo você de sacrificar diante do Senhor. Seu coração está congelado, o seu coração está frio, porque é necessário haver sacrifícios diante do altar. E onde há sacrifícios, Deus responde com fogo. E onde há fogo, a glória do Senhor manifesta. Então comece a clamar: Senhor, queima meu coração. Eu te entrego, Senhor, aquilo que me impede de te adorar. Se é relacionamento, eu quero entregar relacionamento. Se é trabalho, é pessoas, compromissos, eu quero sacrificar diante do